eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Santo Deus, a cada dia nós vamos aprendendo mais, sendo mais iluminado quando eu quero, quando Ele operou esse querer na minha alma, isso vai acontecendo. Que o Senhor Jesus, só devido a um texto desse aqui, isso aqui escrito, só em eu como líder, lendo isso aqui, chamar a igreja, declarar que nós somos pecadores, já é bem complicado depois de ler isso aqui. Se ele afirma, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado. E eu, como líder, falar que nós somos pecadores, então eu estou quase falando para Jesus, pode jogar a gente no inferno. Brincar com uma coisa dessa. E a Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé dentro de nós vai nos capacitar com a presença do Espírito Santo a agradar a Deus em tudo. Amém? Então o que e muitos me dirão naquele dia, dirão para Jesus, Senhor, Senhor, e a Bíblia está falando aqui que vai declarar que fez alguma coisa em nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus discorda e diz que foi um tremendo do engano pensar que foi no nome dele. Porque Jesus não empresta a autoridade dele para ninguém que não tenha comunhão com ele. Então Jesus está afirmando que vai ser mentira essas declarações. Fez um montão de coisa, mas não em meu nome. Eu nunca tive comunhão com vocês. Amém? É o que está escrito. Então, o que a Bíblia também está falando? Que só palavras não será suficiente. Amém? Profissões de fé vazias não serão suficientes. Amém? Então, a Bíblia está afirmando, e o Senhor Jesus deixou bem claro, quem não se sujeitar à vontade dele, pode esquecer. Amém? Então, não adianta, e outra coisa muito importante, se eu ficar falando, chamando Jesus de Senhor, e não fazer a vontade dele, eu estou zombando dele. É escarnecer dele. Amém? Então, uma profissão de fé externa não vai adiantar nada. Porque o Senhor Jesus veio, qual o propósito? Ele veio transformar a gente. Amém? Não é judeu quem é externamente, mas o que é no interior. Amém? Em nome de Jesus. Foi isso que ele quis dizer para Nicodemo. Nicodemo, não adianta nada conversar um montão de coisa. É necessário nascer de novo. Não podemos esquecer disso, amém? E o que acontece? A liderança não adianta se orgulhar por fazer parte de um ministério, não adianta. Não adianta saber falar das doutrinas, não adianta. Não adianta ser batizado, ter um pastor bem conhecido, não adianta nada disso, não vai adiantar.
Não adianta ser presbítero, não adianta ser pastor, não adianta ser diácono, não adianta fazer parte do ministério, não adianta dar estudo bíblico, não adianta nada disso se não estiver fazendo a vontade do Pai que está no céu. Amém? É o que a Bíblia diz, porque eu posso chegar, Senhor, dei várias vezes aula na igreja. Senhor, todas as obras eu estava presente. Não vai adiantar nada se não estiver fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Essa é a regra. Em nome de Jesus. Para a gente não... A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado do engano do pecado. Porque o engano do pecado faz o nosso coração endurecer cada vez mais. O que o pecado engana? O pecado diz que eu não vou morrer, aí acabou morrendo. O pecado diz que não vai haver punição, mas vai, e quando eu vou acreditando que não vai ter punição, meu coração vai ficando cada vez mais duro. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, que nós não venhamos a nos enganar. A palavra é essa aqui. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino. Não adianta. Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a regra. Essa é a regra, que nós venhamos a andar humildemente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Se a Bíblia diz isso, é verdade. E dá para ser. E dá para ser. E a Bíblia diz em Osés que a única coisa que ele só não pede a você que ande humildemente diante dele, fazendo a vontade dele. É só isso. Amém? Então, em 1 Pedro, em nome do Senhor Jesus, 1 Pedro, e quem falou isso aqui? Jesus, amém, irmão? Aí não importa o que o homem fale o contrário, o que vai valer é o que Jesus falou. Porque estão dando mais crédito à palavra de homem do que à palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz assim, no 15, mas como é santo aquele que vos chamou, foi nós que buscamos a Deus? Foi nós? Ou ele veio para nos chamar? Quem nos chamou? Está escrito aqui, amém? Mas como é santo aquele que vos, não tínhamos a menor chance. Aqui é a graça, tá, irmão? Aqui é a graça, esse chamou é a graça, em nome de Jesus. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Amém. Glória a Deus. Porquanto escrito está, aí já é mandamento, amém, irmão? Primeiro chamou graça, escrito está, já é mandamento, amém? Olha o Senhor nos cercando com a graça, com o mandamento, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Sede vós também santos em toda a vossa de maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aí o parâmetro, o exemplo, amém? A graça, mandamento, e ele é o exemplo. Amém? Então tem que ser assim, porque é isso aqui que está escrito, amém, irmão? E a Bíblia diz que é ele, a bondade dele, que nos leva ao arrependimento. Então o Senhor disse que só vai ser salvo, só vai entrar no céu quem fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Meu Pai, então, ele já tira qualquer possibilidade de eu querer ser salvo por estar fazendo a minha, a do líder. Tem que ser a vontade dele, que só dá para descobrir na Bíblia, e só dá para viver ela se for inspiração do Espírito Santo. Eu tenho que saber direitinho o que estão falando, para poder entrar no céu a qualquer momento. Amém? E em Mateus ele continua, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Amém, irmão? Louvado seja Deus. Quem escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que diferença, amém? Olha em cima e olha embaixo. A diferença de pessoas. Todo aquele pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí o que vai acontecer com essa pessoa? Amém? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Amém? E não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha, a palavra. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Só em também olhar isso aqui, a Bíblia fala de inferno, fala que vai vir os problemas, vai surgir sobre nossas vidas, as aflições vão chegar, as perturbações vão chegar, as dores que causadas pelo pecado do outro vão chegar até nós, só que não cai por causa da palavra, por causa da semente que está na alma, por causa da salvação que está na alma. A fé não é abalada, se mantém firme na palavra, a semente se encontra ali, não murmura, não se irrita, não se perturba, não fica inquieto, nada disso fica inabalável por causa da semente. Por causa da semente, a morte pode chegar pertinho para levar, inabalável, a semente está ali, a esperança viva está ali. Quem pratica o que nós lemos antes, ama Deus, ama o irmão, escutou que a palavra tem que ser temperada com sal, não fica sossegado enquanto isso não estiver acontecendo, quer porque quer falar com a palavra temperada com sal, quer porque quer agradar o seu Senhor, só aprova aquilo que agrada o seu Senhor. Isso é o que nasceu de novo. Amém? E vai ser essa palavra que vai me julgar. Ele escuta e pratica. Ele não é só um ouvinte. Ele escuta e pratica. Ele não só se contentou em escutar a mensagem de exortação, de arrependimento. Não, ele pratica. Ele não quer só escutar a doutrina, ele quer praticar a doutrina. Ele só se contenta em viver a palavra, por causa desse ser que chamou, tirou do império das trevas, o que ele fez para salvar. Amém? Porque nós o amamos. O motivo, ele nos amou primeiro. Esse primeiro amor, a primeira manifestação do amor é a causa de eu amá-lo. Amém? Mas quando isso ocorre em nossas almas, isso é sério, amém, irmão? É sério porque o dia está próximo. É que não acreditam nisso, parece que é mentira. Amém? A liderança, o evangelho, quando salva, ele não fica falando mensagens que, como Deus vai te agradar. Depois de ser salvo, a mensagem é o que queres que eu faça, não o que ele venha fazer, não o que querem que eu faça. Foi o que Paulo falou, sem ter conhecimento quase de nada ainda, mas teve um encontro com aquele que mudou a vontade dele. Ele ia para lá, no encontro, o que queres que eu faça, que acabou ali o que eu ia fazer. Amém? O coração foi transformado, e é assim. Amém? Jesus morreu por quantos? Segundo a Bíblia, é verdade. Mas aí o Espírito Santo está inspirado na Bíblia para falar assim: o amor de Cristo nos constrange.
Julgando nós assim, 2 pontos. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Qual o julgamento com a reta justiça? Amém? Amém ou não amém? Amém. Abra nessa palavra. 2 Coríntios. Vamos entender isso para guardar no coração e mexer com o nosso ser. Amém? Tem que mexer, irmão. Senão, acredite, já acreditar que era verdade nesse momento aqui não vai ser legal, não. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Olha o 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, 2 pontos, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Todos morreram. E ele morreu por todos, para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si. Então, morrer, se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, morrer, todos morreram. Está explicado depois. Os que vivem não vivam mais para si. Amém, irmão? Isso é o julgamento de acordo com a santidade de Deus. Isso é o julgamento de acordo com o temor a Deus, de acordo com a justiça de Deus. A obra dele é para isso aqui. Amém? Ele morreu por todos para quê? Glória a Deus. Não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Ele morreu e ressuscitou. Para todo esse propósito, toda essa obra lá na cruz do Calvário, saindo do túmulo, foi para que eu aqui vivo, não viva mais para mim, mas para Ele. Amém? Viver para Ele. Agora eu quero ser cristão, eu quero morar no céu, mas continuar Deus, eu vivendo e Deus fazendo o que eu quero. Não funciona. A salvação é para andar em novidade de vida, fazendo aquilo que agrada ao seu Senhor. Amém, irmão? Esse é o julgamento certo. Desenvolvei, agora eu, salvo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu, não é Deus, porque Ele fez e continua fazendo. Agora, com a operação dele, o que vai causar em mim é isso. Eu quero desenvolver, e quando me manda, eu quero ser mandado por ele. Eu quero que ele me oriente. Porque a palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Quem me segue não anda mais em trevas. Mas qual é o meu sentimento agora do viver em treva antes? Eu passei a odiar aquela vida que eu levava, porque o que segue ele não anda mais em trevas, não anda. Então, qual é o meu sentimento de não andar mais em trevas? Se for sobre-humano, de uma alegria sobre-humana agora na minha alma, eu vou desenvolver a salvação com temor e tremor. Porque é Ele que opera. Tanto querer, eu quero desenvolver. Eu quero, com temor e tremor, porque é Ele que opera o querer, como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem conhece aqui, experimentou já o sentimento de querer fazer alguma coisa? Presta atenção. Você, quando acorda, tu já sentiu esse sentimento? Ou acontece normalmente o teu querer? Sentimento de querer fazer algo. E qual foi o sentimento que tu teve quando alguém tentou embarrear o teu querer? É legal ou bom? Então, louvado seja Deus. Ele vem, Ele que opera em nós o querer.
Entendeu? Lembre-se você a peste que tu era, quando tu queria as coisas, quando eu queria. Ninguém me parou. Teve alguém que me parou. Para eu querer o que ele quer. Entendeu, irmão? Então, com isso eu sei se eu estou com ele ou não. Quando eu não consigo mais fazer o que eu quero, é a prova viva que ele está em mim. Eu não quero mais falar como eu falava. Eu não quero mais decidir como eu decidia. Eu não quero viver mais como eu vivia. Eu odeio a vida que eu levava. Então eu quero viver o que ele quer. Porque é ele que opera o querer. Quando eu falo do querer dele para alguém, a pessoa não quer o querer dele, a resposta é que ele não está nela. Porque quando ele está aqui, a semente está aqui, eu quero o que ele quer. Porque é ele que opera o meu querer. E quando ele está operando o querer aqui, o efetuar se torna uma realidade. E a prova viva disso é Jesus. Eu não estou só, porque sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu. Eu não faço, eu faço o que falo, não vem de mim, mas vem daquele que me enviou. O meu querer está de acordo com a vontade daquele que me enviou. É assim que funciona, porque é ele que opera, desenvolver, porque é ele que opera, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. De operar em mim o querer, como efetuar. Quando alguém não pratica, quando alguém não quer, é porque quem efetua o querer não se encontra presente, tu rejeitou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por quê? Ele já operou o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A boa vontade dele está entranhada na alma desse novo convertido, que foi lavado não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra que viva, que permanece para sempre. Amém? Amém ou não amém? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A inclinação para a carne, morte e destruição. Inclinação para o espírito, vida e paz. O que seria isso? Viver a palavra, praticando a palavra. Veio vento, ventania, tempestade, seja qual foi a aflição, e ficou de pé. E ficou de pé. Mas por causa da semente. E no dia a dia vai ser revelado o que está em nós, porque a boca fala do que o coração está cheio. Aproveite toda a oportunidade, o tempo está próximo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não é para tu estar entranhado, preocupado com as coisas desse mundo, mas com as coisas celestiais. Porque nós não enxergamos mais ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. É espiritual agora. Amém? Toda a mensagem do Espírito Santo, glorificar o Senhor Jesus, revelando a vontade do Pai. A mensagem do espírito do maligno, Deus vai satisfazer os teus desejos, autoajuda. Isso é mentira. Amém? 1 João, capítulo 3. Verso 7. Filhinhos, isso eu posso olhar externamente e posso trazer, porque essa palavra me faz eu me examinar. Amém, irmão? Amém? Filhinhos, ninguém vos engane. Amém? Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive na prática da justiça. Amém? Assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo,
porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do... Quando o Espírito Santo, o Filho de Deus, tem uma alma, com a presença do Espírito Santo, revelando a verdade, guiando em toda a verdade, não peca, viu? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? Influenciando na minha mente, me levando a fazer o quê? Pecar? Opa! Para isso, o Filho de Deus se manifestou, o mais valente se manifestou, para desfazer a obra do inimigo na minha vida. Amém? Glória a Deus. Viu para que ele se manifestou, Jesus? Não dá para entrar. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para tirar todo o câncer do corpo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para ter um aumento de salário. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para abrir uma porta de emprego. Não. Para desfazer as obras do diabo no nosso homem interior, tirar a influência dele do nosso ser. Amém? Porque ele atua nos filhos da desobediência. Amém, irmão? O que tem de diabo ministrando dentro daqueles do arraial, dos que dizem ser cristão, uma festa. Porque o diabo, ele atua onde? Nos filhos da desobediência. Se eu não levar Cristo, como diz as Escrituras, é o espírito do erro. Não é o Espírito Santo. Amém? Quem pratica o pecado do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente, o motivo, porque a sua semente permanece nele, está na alma, e não pode, não tem como viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. É claro, assim, simples. Mas quem pratica a justiça e ama seu irmão, vai entrar no céu. Mas quem não faz isso, não vai entrar. Quem não pratica a justiça e não ama seu irmão, o que é praticar a justiça? Ele deixou claro, ele quando chegar, vai revelar toda a verdade e vai guiar vocês em toda a verdade. Opa, justiça de Deus está revelado nas cartas, para ser ensinadas e para ser vividas. Não pode ser só ouvinte, mas praticante. Praticante é praticar a palavra nua e crua? Não, ninguém vai conseguir. Mas é praticar o amor, porque a fé que é gerada em nós, segundo a Bíblia, em Gálatas, essa fé, ela opera pelo amor. Ela opera pelo amor. Não tem como a fé ser manifestada na lei. Ela se manifesta com o amor. Amém? Amém ou não amém? Está desse jeito. Preguei na igreja, sou cristão. Estou com a Bíblia, sou cristão. Faço parte do ministério, sou cristão. Fui batizado, sou cristão. Participo da ceia, sou cristão. Mas segundo Jesus, só os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a regra. Amém? Em Efésios capítulo 5, no 13. 5:13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. A luz, irmão, eu mostro e faço a pessoa enxergar. Porque quando a gente lembra de luz, é porque a pessoa está no escuro. Está no escuro. E ninguém fica insatisfeito quando acende a luz, tem algo tudo escuro e alguém acende a luz, todo mundo gosta. Amém? Então Deus gosta que tu acenda a luz.
Mas condenando o pecado é que tu acende a luz. Se a pessoa aceitar, para um cheiro de vida, para outro cheiro de morte. Mas a obra que o Espírito Santo quer que nós venhamos a fazer é levar a pessoa a enxergar. E aí é amor. Ela cair em si. Você convencer nem por força nem por violência, mas sim pelo Espírito. Ela enxergar. Amém? E o Espírito Santo está fazendo isso conosco todo culto. Levando a gente a enxergar. Só continua cego quem quer. Quem não quer andar com Deus humildemente. Amém, irmão? Todas essas coisas se manifestam. Como? Sendo condenadas pela luz. Por quê? A luz tudo manifesta. Pelo que diz, aí a obra é essa aqui, ó. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Perfeito esses versículos, irmão. Perfeito. Olha o cuidado do Espírito Santo para a gente não andar mais em trevas. Vede prudentemente como andais, não como nécio, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades da melhor maneira possível. Dá um alerta, porque os dias são maus. Amém? E o propósito, desperta tu que dorme, alguém que está do nosso lado, para ser despertado. Levanta-te, a palavra toda, esse revelado à luz é isso. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Aí eu tenho que enxergar tudo isso. Tem pessoas dormindo, desperta tu que dorme. Aí eu, com a palavra, eu estou falando, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tu vai entrar no reino da luz. A mensagem está querendo dizer isso. Aí qual é o meu comportamento? O andar, praticar a palavra de Deus é levar todas as pessoas a despertar, levantar, para que Cristo esclareça. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo durante o dia para o Senhor, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, eu estou aproveitando ou levando a minha vida, porque julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele. Como eu revelo que amo? Porque a Bíblia diz, o que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei. Vai fazer morada, vai se manifestar com a verdade, e a verdade vai fluir de dentro do nosso ser. Essa é a realidade da Bíblia. Qualquer profissão de fé, fora dessa verdade genuína, podemos esquecer, não vão entrar. Porque Jeremias, quando Deus chamou Jeremias e falou, Jeremias, o que tu está vendo? Eu vejo uma amendoeira, viste bem. A amendoeira naquela estação dava o fruto, era a primeira árvore que brotava os brotinhos para começar a sair as amêndoas. Aí estava acontecendo, de acordo na estação própria, estava acontecendo aquela obra-prima do Senhor. Viste bem, Jeremias. Estava se cumprindo, eu criei ela, todo ano tu vê isso, né? A amendoeira. Estava se cumprindo. Viste bem. Tu não viu um abacate? Tinha que viu aquilo, mas viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aí depois, Jeremias, e agora, o que tu está vendo? Eu vejo uma panela fervente vindo do norte. Viste bem, Jeremias, isso aí é os caldeus vindo para guerrear. A panela fervente
É Israel em chama, inquieto, perturbados, com os caldeus dominando e guerreando e matando. Tudo inquieto, a panela fervente. Era o juízo de Deus trazendo Nabucodonosor e companhia para sitiar Jerusalém e estraçalhar eles. Punir. Viste bem, que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas sim todo aquele que andar humildemente com meu Pai, obedecendo a sua vontade. Não é brincadeira. O dia está próximo, naquele grande dia está chegando. Naquele dia, muitos me dirão, naquele dia, a desgraça hoje nas igrejas, nos que dizem ser, é que a maioria, acredite, não acredita, talvez eu estou falando com alguns aqui, não acredita naquele dia. Mas saiba que aquele dia vai chegar e pode ser hoje. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.